Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os mitos que rondam o RH, principalmente na área de recrutamento e seleção. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rafaela Munari, eu sou psicóloga, trabalho muitos anos na área organizacional e atualmente eu atuo como mentoria e consultoria de RH e também tenho uma escola, o RH EDP Juntos Academy. Então a gente fala bastante sobre RH e sobre departamento pessoal. E hoje eu estou com o Marcelo da Rich e nós vamos falar um pouquinho sobre os mitos do RH. Então, Marcelo, seja bem-vindo, se apresenta um pouquinho para o pessoal te conhecer. Olá, Rafaela, prazer estar aqui com você, é prazer estar junto do seu público, no seu canal. Bom, inicialmente, minha carreira estava toda desenhada para eu ser engenheiro, né? Sou engenheiro químico, trabalhei 6 anos na indústria automotiva, né, numa Autopeças, depois na General Motors, e sempre adorei lidar com pessoas e um dia bateram na minha porta, um headhunter bateu na minha porta, na verdade tocando o telefone, me convidando para um processo seletivo e cá estou há 22 anos na área de recrutamento e seleção. Fui um dos fundadores da Michael Page no Brasil, depois fui para a FESA, que é uma consultoria bem renomada no mercado, uma das principais consultorias de recrutamento e seleção, onde lá trilhei toda a minha carreira, chegando a ser um dos principais sócios da organização. Em 2007, resolvi montar a minha própria consultoria, montei a Search, consultoria que temos até hoje, na parte de recrutamento de média gerência. E em 2016, o bichinho da tecnologia me picou, e aí passei a Search para os meus outros sócios e estou à frente da Richard, que é uma plataforma de recrutamento e seleção digital que cuida de todo o processo seletivo, né, cobrindo toda a jornada do candidato, né, e apoiando as empresas, né, nessa jornada. Que legal. Eu acho que um dos primeiros mitos que a gente pode falar, né, Marcelo, é referente a essa contratação por plataforma, por tecnologia, e muitos têm o mito de que se transforma em um processo que não é tão humanizado, que ele é mais mecanicista, que está distante ali o recrutador e o candidato. Eu acredito muito que sim, a tecnologia ela vem para ajudar, para deixar o recrutamento e seleção um pouco mais assertivo, mas qual que é a tua visão em relação a isso? A gente vive um momento de transição, né, de sair do modelo analógico e migrar para um modelo digital. Existe muito esforço de todas as HR-Techs, né? As HR-Techs são as empresas, o HR é de Human Resources, de recursos humanos, e Tech de tecnologia. Então, são as empresas de tecnologia voltadas para o mercado de recursos humanos. Existe muito esforço dessas empresas em tentar desenvolver uma tecnologia que atenda os dois lados, as necessidades das empresas e as necessidades dos candidatos. Mas tudo que é transição, ele gera um zoom num primeiro momento. Então, quando o Uber veio para o Brasil, gerava, eu vou chamar o táxi por aqui, não, prefiro o taxista que eu conheço. Hoje o mercado mudou, né, e continua existindo o táxi normal, o Uber e todos os outros aplicativos que vieram. Assim como compras pela internet, né, que o volume fica cada vez maior. Então, existe esse lado, e eu respeito muito, né, os candidatos que estavam acostumados de uma forma e, de repente, de uma hora para outra, sem meio que perguntar para ele, o processo mudou completamente e agora ele tem que ir para um lado digital. Bom, mas temos que pensar também por outros aspectos, né? O quanto que anteriormente era desgastante para um profissional, pensar alguém que está trabalhando. Ele está trabalhando e é chamado primeiro estágio de uma entrevista de emprego. Ele nem pensava 2 vezes em fazer por telefone, ele já aceitava, ia lá, contava a historinha, né, meu pai está doente, meu filho está doente, minha esposa, morreu minha mãe, ia lá para a entrevista, né, contando o deslocamento, mais o tempo da entrevista, ida e volta. Ele perdia ali 4, 5 horas do dia dele para fazer um processo seletivo, e que muitas vezes ali não se tinha informações adequadas e com 15, 20 minutos de entrevista já via, não é que o candidato não presta, que é muito o que se tem, né? O candidato é aderente ou não à vaga, a empresa tem uma necessidade e a empresa deveria ter dado o suficiente para não chamar desnecessariamente um candidato para uma primeira entrevista que já visse que não fazia sentido, mas a gente sabe que isso não acontece, e aí ele ia lá, perdia esse tempo todo
E no final das contas, não precisava. Aí quando ele voltava para casa, ele, não precisava nem ter ido na entrevista, ou ele não gostava da empresa, né? Ele chegava lá, bateu o olho, isso aqui não é o que eu quero, não faz sentido nenhum, o cargo não é, o salário não é, não perdi meu tempo. E aí no outro dia ele volta para a empresa dele lá normal, e aí, como que tá seu pai? Não, melhorou, tudo certo. Aí chama para outra entrevista e isso vai. Então, a tecnologia, ela trouxe muitas mudanças, mas tem esse lado que a entrevista pessoal faz você se sentir mais prestigiado. Uhum. Né? Ela tem esse aspecto. Fui chamado para uma entrevista. Isso envolve muita gente, né? Envolve o ego, a satisfação pessoal, o reconhecimento das pessoas próximas que estão ali torcendo para o teu crescimento profissional. Então, isso reduziu significativamente. Né? Uhum. Contando no presencial, muito mais ainda. No online ainda existem bastante entrevistas, que aí já facilita bastante esse aspecto, mas é um aspecto da tecnologia. Então, tem prós e contras desse processo, obviamente tem muita coisa a ser melhorada, né, no que as HR-Techs estão fazendo, para que possa ouvir mais do candidato, mas eu acho que é um caminho meio que sem volta. Né? Também acredito. O que está sendo... Está tendo um respeito para o profissional muito grande, para as empresas tem sido muito melhor gerenciar assim. Eu acho que é mais essa questão de adaptação para que isso aconteça e, obviamente, tendo uma jornada que respeite o candidato, porque também não ter nada, né, você colocou da tecnologia humanizada, não ter nada de humano na tecnologia é ruim. As plataformas e a nossa plataforma, né, o que a Richard propõe, é de ter esse respeito aos candidatos, né, seja pela usabilidade, seja pelo processo seletivo, que não seja um processo extremamente longo. Né. Então, os retornos, né, que é outro aspecto importantíssimo, vamos lembrar como era antigamente, né, no processo manual. Você ia lá, fazia entrevista e raramente você recebia um retorno. Hoje, com a tecnologia, isso está muito bem amarrado, você já deveria receber retorno, né? No caso da Richard, todo candidato recebe retorno, e recebe retorno até pelos estágios do processo. Você avançou de etapa, você avançou de novo, que bacana. Está na etapa de documentação, você foi contratado, parabéns, e aí já liga com uma jornada onboarding para... Perfeito. Para encantar esse profissional. Eu acho que é esse equilíbrio, né, que as pessoas precisam entender, que a tecnologia, por trás dos parâmetros, tem o ser humano. Tem uma pessoa que vai colocar lá o perfil da vaga, o fit cultural, e também tem que ver os benefícios. Eu acho que muitas coisas no mundo vêm avançando e o recrutamento e seleção não pode ficar de fora. Então, eu acredito muito nesse equilíbrio. É legal quando o candidato recebe esse retorno, né? E a gente estava até falando ali das entrevistas presenciais ou não. Então, o quanto que a gente demorava antes em deslocamento ou entregar um currículo, quando o currículo era de papel, né? Isso, papel verde ainda. Tinha que ir lá na consultoria ou lá na empresa entregar um papel. Muitas pessoas não têm nem a passagem da condução para ir até a entrevista. Então, eu acho que... tanto o candidato quanto a empresa e o recrutador precisam ver os benefícios disso também. Então, quando eu vou fazer uma entrevista, seja por vídeo, Zoom, um vídeo currículo, é como se eu estivesse indo na entrevista presencial, porque aquele momento é reservado para o candidato, o recrutador viu todo o perfil do candidato, está presente naquele momento. Então, eu acredito que tanto a entrevista por vídeo quanto a parte de tecnologia não deixa tanto a desejar quanto no presencial. Eu acredito muito que esse equilíbrio ele é perfeito para os dias atuais, principalmente se eu quero contratar pessoas eu estou no sul, eu quero contratar pessoas do norte, do nordeste. Então, isso facilita e abre diversas possibilidades que antigamente a gente não tinha. Nesse aspecto é muito importante, né, a maturidade no desenvolvimento do currículo. Uhum. Muitas vezes a gente tinha um currículo meia boca, porque tinha um gogó bom, sabia que quando ia para a entrevista ali você conseguia resgatar tudo. Hoje é muito importante você ter um currículo adequado e muitas das plataformas exigem um cadastro. Uhum. Então,
assim, ciente que vai ter esse cadastro, que geralmente vai ser as mesmas perguntas, eu sugiro cada um ter um documento no Word ali paralelo, que a hora que vai cadastrar, copia e cola, ao invés, ou usa o currículo como base, né, ao invés de ter que sair preenchendo todos os campos de novo e que às vezes sai com erro de digitação na correria de escrever. Então, é muito importante a elaboração do currículo para que a plataforma consiga fazer esse match, e o match sempre vai ser a cultura da empresa, o perfil necessário da vaga e o perfil do candidato. E esse match, quando fala de cultura, nós estamos falando de aspectos comportamentais. Quando fala o perfil da vaga, nós estamos falando de perfil técnico e comportamental. E quando fala do candidato, aí vem, né, uma situação que os profissionais precisa melhorar muito no cadastro do currículo. É raro, não vou falar ninguém, que em recrutamento sempre tem exceção, mas é raro eu ver um currículo que tem ali um descritivo do comportamento da pessoa, né? Que seja uma avaliação comportamental que ele fez, um DISC, um PI, um DOM, um Arbache, ou N outros avaliações comportamentais existentes, né? A pessoa não coloca, e aí fica ali só nos aspectos tecnologia para ver se é formado, a experiência que possui, o setor, e isso fica vazio porque faltam dados para... Que hoje não é tão relevante para as empresas, né, Marcelo? Acho que é importante a gente tocar nesse assunto, porque o que as empresas buscam hoje, o que os recrutadores buscam hoje, é sim a formação técnica, mas também muito da questão comportamental, das soft skills, do comportamento humano em si. Então, hoje, nós, recrutadores, não recrutamos mais somente porque a pessoa é formada em tal graduação, fez graduação em tal faculdade, mas em um conjunto, se fala muito, né, de fit cultural entre o candidato e a empresa, e esse novo olhar também, o candidato ele tem que ter essa visão mais sistêmica sobre ele. Então, bom, eu sou formada em psicologia, não vai garantir que eu seja contratada para a empresa que está buscando psicólogos. O que tem por detrás, né? Qual é o meu perfil comportamental? Quais são os meus resultados que eu tive em empresas anteriores? Então, tudo isso, a tecnologia, né? Quando eu faço um cadastro em uma plataforma, facilita muito até para o recrutador ter mais assertividade na hora de fazer a contratação. Até porque fica muito difícil, né? Se o pré-requisito é só o ser formado em psicologia ou ter o 3º grau, a quantidade de candidatos que vão participar, que tem essas mesmas qualificações, ela é muito grande. Uhum. Então, qual que é o segundo filtro? Legal, já tivemos aqui... Então, pensa que hoje a tecnologia fez com que as vagas ficassem muito mais acessíveis para muito mais profissionais. Uhum. Anteriormente... aquele cara que lia o Estadão de domingo, né? Eu sou mais velho, que é do tempo do Estadão de domingo, ele levava vantagem. Pô, saiu, pegou o Estadão de domingo, fez o recorte, colocou o currículo no correio. Na terça, quarta-feira, ele já estava recebendo um chamado da empresa para ir para a entrevista. Aquele que lia o Estadão de domingo, depois de um mês, né, o jornal velho, ele mandava, a vaga já tinha sido fechada e não dava. Só que hoje a vaga ela é divulgada em inúmeras plataformas. Uhum. A própria Richard, quando você divulga a vaga na Richard, ela vai para o LinkedIn, ela vai para o Indeed, para a Dizuna, Recruta Simples, Rio Vagas, Vagas Santa Catarina, uma enormidade de bancos de currículos que nós estamos integrados, né, e que muita gente vê as vagas. Nós fizemos recentemente uma vaga para um cliente nosso no Rio de Janeiro, que em um dia a gente teve mais de 800 candidaturas. Que legal. Num dia. Agora, imagina se o pré-requisito fosse só ser 3º grau. Pô, quase todos passariam nesse filtro. E aí, como que você vai fazer a seleção? Então, ali tem, né, essa que a gente chama de jornada do candidato, onde você vai filtrando e avaliando os aspectos para você chegar num número que faça sentido a empresa chamar para uma entrevista, né? E com todo respeito ao candidato. E aí, nesse aspecto, toda essa triagem, ela leva em consideração aspectos humanos. A plataforma, ela é desenhada para valorizar o ser humano, para respeitar o ser humano, né, para imaginar, pô, nessa candidatura aqui eu não posso exigir que ele fique mais de 1 hora preenchendo informações aqui. Ou se ele já fez um processo seletivo no passado, deixa eu pegar pelo menos os dados básicos aqui para evitar que ele tenha que preencher tudo de novo. Então, esse respeito ao candidato acontece.
Perfeito. Mas, assim, nós temos, né, dentro de toda a nossa comunicação com o candidato, a gente tem um canal para o candidato falar com a gente e dar ideias. Então, esse canal, a nossa área de atendimento aos candidatos que cuida, e eu faço questão de estar copiado nos e-mails. Então, os candidatos não sabem que eu estou recebendo, mas tudo que vem de reclamação, de sugestões, de ideia, de descontentamento... Agora vão saber. Agora vão saber. Né? Cai no meu e-mail. E ali a gente mapeia, faz um estudo para ver os principais aspectos, e com base nisso, a gente propõe melhorias na plataforma. Então, em janeiro desse ano, a gente lançou, né, um dashboard novo, né, muito melhor a visualização dos candidatos, com base nessas questões dos candidatos. Pô, aqui está demorando, aqui está isso, aqui está aquilo. Né? A gente escuta muito. Alguns casos, a gente chega até ligar para o candidato. Às vezes acontece muito, né, é o tema principal, né, o candidato vem, eu fui reprovado por conta da minha idade. Muitos desses casos, quando acontece, a gente liga para o candidato, porque é um dado sensível, é uma situação que, obviamente, isso não acontece, e aí a gente liga para explicar, para que ele não fique com essa sensação de que... Porque, às vezes, isso mexe até com a autoestima do candidato. Não vou mais me candidatar a processo nenhum, porque eu estou velho, ninguém quer me contratar. Não é isso. Hoje tem muitas empresas buscando profissional mais sênior. Mas tu sabe que essa questão, Marcelo, é super importante a gente trazer também, porque a plataforma ajuda ao recrutador neutralizar os vieses inconscientes que ele tem também. Porque quando o recrutador chama um candidato, vê lá o currículo puro, né, sem competência comportamental, sem saber realmente quais são os resultados que aquela pessoa trouxe, sem ter filtros que nem tem na plataforma, os vieses inconscientes daquele recrutador, que são os preconceitos, né, os valores, as crenças que aquele recrutador tem, que são ser humano, né, são seres humanos, não tem como deixar de lado. Então, eu acredito muito que a plataforma consegue neutralizar um pouco esses vieses inconscientes e, de repente, candidatos que não passariam na pré-triagem por ter, né, pelo recrutador ter esses vieses inconscientes, na plataforma acaba passando, né, por esse filtro e tendo muitas vantagens em relação a isso. Sim. Acredito bastante que, bom, idade, né? Outros vieses inconscientes, de gênero, até tem um viés inconsciente muito comum que de conexão, né, do recrutador com o candidato, que, bom, se estudou em Harvard, eu vou chamar esse candidato porque eu estudei lá também e eu acredito que essa pessoa seja melhor que os demais. E não é isso que define um perfil, né? Não é somente a experiência que trabalhou na empresa X ou mora, sei lá, no bairro Y, que a pessoa conhece. Então, neutraliza e ajuda muito o recrutador a olhar, observar outros pontos fortes do candidato que, quando eu não tenho essa facilidade de tecnologia, passa despercebido. E até fui com a cara, né? Porque o RH, ele é formado de muitos profissionais júniores. Recém-formados, muitas vezes estagiários que acabam entrando e fazendo essa primeira etapa do processo seletivo e às vezes ainda não tem a experiência, às vezes mal conhece a empresa direito e já está ali como a porta de entrada para quem vai ser contratado ou para quem vai avançar no processo seletivo ou não. Dificilmente ele que vai tomar a decisão final, mas ele tem ali a oportunidade de falar, pô, esse não vai. E muitas vezes esses profissionais mais júniores, eles confundem uma avaliação comportamental com o fui com a cara da pessoa. E não pô, fui com a cara dela, gostei, que significa que tem comportamento para vaga. Porque você tem vagas de diferentes perfis, você pega um profissional de tecnologia que é mais reservado, dificilmente alguém vai com a cara do profissional de tecnologia no primeiro momento. Ele é na dele, do jeito dele, olha para baixo, estou estereotipando aqui algo que há diversas exceções, mas pô, não fui com a cara, não contrata. Uma vez passou um as de tecnologia porque não foi com a cara. Contrata pelo achismo, né?
E quando você tem a tecnologia para te suportar, é o que você colocou, né? Isso cai por terra, porque a tecnologia vai te dar esse apoio, seja no aspecto comportamental, seja nos aspectos técnicos, conforme os filtros que você colocou, e esses filtros geralmente são para cada etapa, né? Pô, para a primeira etapa, o que eu quero? Ah, isso, isso e isso. Pô, legal, eu tenho aqui a quantidade de candidatos suficientes, então agora põe um segundo filtro aqui nesses candidatos, deixa eu ver o que aconteceu. E isso você vai afunilando até chegar na quantidade de candidatos que a empresa desejava. Isso não significa que a empresa também não esteja vendo, porque em cada uma dessas etapas, a empresa pode entrar lá e avaliar os candidatos, ver se faz sentido ou não, movimentar. Então, muitas vezes vem e acha que é a tecnologia que me reprovou. Não. Muitas vezes teve um ser humano que entrou lá, a tecnologia só foi o canal para coletar os dados, fazer uma primeira avaliação, mas tem um ser humano por trás avaliando, seja avaliando o currículo, seja tendo definido os pré-requisitos que estão lá. Perfeito.